Olá pessoal, Shalom, Shalom, Boker Tov, muito bom dia, Moré Malachi Ben Israel, aqui de nossa sinagoga Anusim Brasil. Hoje, dia 23 do mês de janeiro do ano de 2023, do calendário gregoriano, e dia 1º do mês de Sheva, do ano de 5.783, Rosh Chodesh, um bom início de mês a todos os nossos amigos, todos os nossos internautas, a toda a família Anusim Brasil. Que Hashem vos conceda muitas bênçãos neste início de mês que estamos começando, e também agradecemos a Hashem, nosso Deus, pelo mês que se findou, pelo mês de Tevet, por tudo quanto alcançamos nesses dias do mês de Tevet, nesses 29 dias que se passaram. E o início de um novo mês, possa esse mês nos trazer a nós e a todo o nosso povo Israel muitas bênçãos, muita alegria, prosperidade, bênçãos para o nosso corpo, cura para nossas enfermidades. Então, hoje, segundo dia da semana, faremos a leitura da segunda aliá da Parashá que estamos estudando, Parashá Bo, livro de Shemot, segunda aliá, Shemot, Êxodo, capítulo 10, do versículo 12 até o passuque de número 23. A todos os nossos amigos, nossos internautas, muito bom dia, Boker Tov, a toda a família Anusim Brasil, nosso muito bom dia a todos. Vamos então à leitura da segunda aliá. Baru atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bahar banu mikol ha'amim venatam lanu et torato Baru atah Adonai noten hatorá. E disse o Eterno a Moshe: estende a tua mão sobre a terra do Egito, pelo gafanhoto que suba sobre a terra do Egito e coma toda a erva da terra, tudo o que deixou a chuva de pedras. E estendeu Moshe sua vara sobre a terra do Egito. E o Eterno dirigiu um vento oriental à terra todo aquele dia e toda a noite. E foi pela manhã, e o vento oriental transportou o gafanhoto, e subiu o gafanhoto sobre a terra do Egito, e pousou em toda a fronteira do Egito, muito forte. Antes deles não houve gafanhoto igual, e depois destes não haverá tal. E cobriu a vista de toda a terra, e escureceu-se a terra, e comeu toda a erva da terra e todo o fruto da árvore que sobrou da chuva de pedras, e não ficou nenhuma verdura na árvore e na erva do campo em toda a terra do Egito. E apressou-se o faraó a chamar Moshe e a Arão, e disse: pequei ao Eterno vosso Deus e a vós, e agora perdoai, rogo-vos, meu pecado, somente esta vez, e orai ao Eterno vosso Deus, para fazer tirar de sobre mim somente esta morte. E saiu de junto do faraó, e orou ao Eterno. E mandou o Eterno um vento poente muito forte, e levou o gafanhoto e jogou-o no mar vermelho. Não ficou um gafanhoto em toda a fronteira do Egito. E endureceu o Eterno o coração do faraó, e não enviou os filhos de Israel. E disse o Eterno a Moshe: estende a tua mão aos céus, e que haja escuridão sobre a terra do Egito, mais que é a escuridão da noite. E estendeu Moshe a sua mão aos céus,
e houve trevas espessas em toda a terra do Egito 3 dias. Não viu nenhum homem a seu irmão, e não se levantou nenhum homem de seu lugar por 3 dias, e para todos os filhos de Israel houve luz em suas habitações. Baru atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torat emet vehayolam atah betoheinu, Baru atah Adonai noten hatorah. Embora tenha sido orientado, conforme já comentamos na primeira aliá, embora tenha sido orientado pelos seus servos, o faraó manteve o seu coração endurecido, não permitindo que os filhos de Israel deixassem o Egito. E por consequência, vieram os gafanhotos e destruíram tudo. De forma que o faraó chama Moshe e Aharon e implora para que Moshe orasse ao Eterno e que tirasse todos aqueles gafanhotos. Nessas alturas, o faraó já sabia que ele estava perdido, que os deuses do Egito não iriam conseguir desfazer aquelas pragas, e ele sabia realmente, já reconhecia, tanto que ele pede a Moshe para que Moshe rezasse, orasse, para que o Eterno retirasse aquela morte, aquela praga que estava então destruindo o que havia sobrado da chuva de granizo. E o faraó então pede a Moshe para que este orasse, e Moshe ora a Deus, o Eterno ouve o pedido de Moshe, essa intercessão. Moshe intercedeu a Deus pelo faraó, e de maneira então que o Eterno ouviu. Em nossos dias, como falamos no serviço do Shabat, em nossos dias existem muitos discípulos do faraó. Ainda existem muitos seguidores, discípulos do faraó, que não reconhecem ao Eterno e, por consequência de seus atos, acabam sofrendo. Então as pessoas sabem que existe um Deus e que tudo que está acontecendo, os sinais que estão acontecendo, são sinais proféticos e do que vai acontecer, do que está para acontecer, da redenção, do nosso retorno para a terra de Israel. Mas mesmo assim, existem muitas pessoas na mesma condição, não somente discípulos, mas na mesma condição do faraó, endurecendo o seu coração e, por consequência, sofrendo. Então as pessoas sofrem por não tomarem a decisão correta. Então o Egito sofreu, o faraó sofreu, e ainda o sofrimento maior estava para vir e acabou vindo, tudo isso por causa da dureza do seu coração. É um assunto muito polêmico quando falamos acerca deste endurecimento do coração do faraó. Como que o Eterno não deu a ele a oportunidade, pode até se pensar, mas então o Eterno não deu ao faraó a oportunidade dele se arrepender? Não tinha ele também direito de arrependimento? É claro que ele tinha,
É claro que ele teve a oportunidade, mas ele não aproveitou a oportunidade. Então, de maneira que ele acabou pagando este preço. Então, após ter concluído a derachá, o ensinamento da paraxá que estudamos, a paraxá do Shabat, após concluirmos todo o serviço aqui da manhã do Shabat, eu até comentava com minha esposa o quanto essa paraxá ela nos trouxe de ensinamentos. Entre eles, vários, aprendemos muita coisa com a leitura da paraxá. E entre eles é o número de pessoas, né, que tem ainda um faraó que o escraviza. Então, muitas pessoas ainda são escravos, conforme comentamos na paraxá, mas escravos de si mesmo, não escravos de um sistema, de um governo, de um poder, não. Os filhos de Israel, sim, estavam sofrendo, eram escravos de um sistema, de um poder que dominava. Hoje, aqui, no país que vivemos, é um país democrático. Conforme falamos, não há nenhuma escravidão, somos livres, mas mesmo assim, muitas pessoas ainda continuam escravos. E às vezes escravo, como escravo, sofrem muito. E muitas vezes é uma escravidão que ela mesma criou. Não que foi colocado, não que alguém o colocou as algemas ou está ali com um chicote nas suas mãos, determinando o que ela tem que fazer. Não existe esse sistema em nosso país de escravidão, mas existe a escravidão que nós escolhemos, que nós mesmos buscamos. Então nós temos que ser sábios, crescer na fé e também crescer no conhecimento. A Torá é a nossa base de fé. E aquilo que a Torá nos ensina é aquilo que nós temos que colocar em prática. Nós temos que ser misericordioso, bondoso, mas não podemos ser tolos. A Torá fala, Salomão, e nós mencionamos a cada serviço de Kabbalat Shabbat, quando Salomão fala da mulher sábia, que a mulher sábia edifica a sua casa, enquanto a tola, que é tola, ela destrói. Então, por que ela destrói? Porque ela é tola. Porque se ela fosse uma mulher sábia, ela não deixaria destruir a sua casa e não deixaria destruir a sua própria vida. Então, isso não é somente as mulheres, os homens também tornam-se escravos de si mesmos, de situações que podem ser resolvidas. Só depende da pessoa. Não depende de decreto, não depende da intervenção de Deus. Como aconteceu, o Eterno foi quem interviu. O Eterno foi quem agiu para que o nosso povo pudesse sair da terra do Egito, da escravidão que ali eles estavam sofrendo. Agora nós não estamos sob nenhum regime de escravidão. Então, vamos colocar em prática aquilo que a Torá nos ensina. Aquilo que nossos sábios também nos ensinam. Então, se nós formos analisar a Torá, os ensinamentos da Torá, a Torá vai dizer que até para
ir à guerra, no tempo de Davi, tempo que havia os soldados, existia uma idade para que a pessoa pudesse ainda lutar. Depois de uma certa idade, ela não ia mais para o exército, ela não era mais soldado, ela já vivia a sua vida com a sua família, com os filhos, com a família que ela construiu. Então, nós construímos uma família para viver em paz, em harmonia, não para a nossa destruição. Então, muitas coisas que nos prendem são nós mesmos que criamos e nós temos que tomar a atitude. Caso contrário, podemos até realmente perecer. Falamos na manhã do Shabat acerca da doença, que é a ansiedade, que causa a morte de muitas pessoas. Então, às vezes a pessoa está ansiosa, muito preocupada com uma coisa que não lhe cabe. Cabe a nós, por exemplo, um exemplo aqui, aos pais. Qual é o dever dos pais? O dever dos pais é criar os seus filhos. Pelo judaísmo, na orientação espiritual até os 12 anos para a menina e até os 13 anos para o menino. A partir dessa idade, eles respondem diante de Hashem por seus atos. Isso significa que nós estamos livres dessa condenação. Então nós ensinamos os filhos, eles vão crescer e vão tomar os seus caminhos. Agora, existem situações, e também no sentido não religioso, mas civil, que também existe limites de idade. Então, 21 anos é a idade em que, a partir daí, perante a justiça, o filho responde por seus atos. O cidadão, né, qualquer pessoa com 21 anos aqui no Brasil já é de maior idade e já pode ser preso, pode responder por seus atos. Então, que assumam as suas consequências e que os pais não possam assumir. O pai não pode tomar para si esse fardo. Não é nosso. Não é nosso. O nosso dever, nossas obrigações para com Deus, para com a justiça, é criar o filho que nós colocamos nesse mundo. Agora, depois de criado, eles têm que seguir a vida deles. Não podem ser eles este faraó que está nos aprisionando. E, infelizmente, muitas pessoas estão sofrendo. Muitos pais estão sofrendo na mão dos filhos que tornaram-se esse verdadeiro faraó que aprisionam os pais, fazendo com que os pais sofram. E isso não é correto. Os pais têm que tomar a atitude. E qual é a atitude? Meu filho, eu já lhe criei, eu fiz a minha parte, segue a tua vida. É isso. Nós temos que tomar atitude, senão vamos ser escravos. Senão vamos estar escravizados. 10 anos, 20 anos, 30 anos, e vamos morrer nessa opressão, nessa tristeza, nos preocupando com coisa que já não cabe a nós. Tanto a gente se preocupa, um pai, a mãe, tanto que eles se preocupam na criação dos filhos, perdem noites de sono, corre para lá, corre para cá, é roupa, é alimento, é estudo, é aquela proteção que o pai dá. Mas depois que cresce, tem que seguir a sua vida e deixar que os pais também vivam a sua vida. É assim. Então existem muitas coisas que nos prisionam e é nós que temos que tirar essas algemas. Temos que tomar a decisão para sermos livres. Não podemos esperar que Deus vai fazer isso. É o que nós sempre falamos, existem situações que nós temos que tomar a decisão. Deus não vai fazer aquilo que cabe a nós. Não adianta ficar rezando, pedindo.
como muitos ficam aí acendendo vela, não adianta. É nós que temos que tomar atitude. É isso, então. Temos que nos desprender desses faraós, como ao contrário, né? Seremos então escravos. É isso. Ficamos por aqui na leitura da segunda Aliá. E que Hashem nos conceda um ótimo dia. Sejamos prósperos e abençoados no nosso trabalho, na nossa vida. E que Hashem nos abençoe grandemente. Tenham todos um ótimo dia. Boker Tov. Mazal Tov a você que está completando mais um ano de vida. E Mazal Tov, parabéns a você que está aí completando mais uma data festiva, seja um aniversário de casamento, né? Que Hashem abençoe grandemente. Um ótimo dia a todos. Shalom Lekulam, Boker Tov e até amanhã, se Deus quiser. Shalom, shalom, Boker Tov.